todos os tempos, porque ela tinha tudo para ser. Só que essa questão dos registros escritos, claro que é muito importante, mas dependendo da ocasião, como eu disse, né, a burocracia foi associada a algo ruim. E é justamente por isso, né, porque tanto, tantas normas, tantos padrões, como os registros escritos, tudo tem que ser tão documentado que acabou meio que atrapalhando, né? Afinal, tudo em excesso faz mal. Impessoalidade. Impessoalidade, eu falo sobre o seguinte. Eu estou no cargo de chefia. O operário, ele me obedece não porque sou eu, né? Não é porque a Maria Eduarda está mandando, mas sim porque eu ocupo aquele cargo em um determinado momento. Vamos supor, por exemplo, melhor, né, para todo mundo entender. Todos nós aqui trabalhamos, né? No nosso emprego a gente tem o quê? A gente tem os chefes, né? A gente tem os gestores, a gente tem os gerentes, a gente tem os administradores. A gente obedece a eles por quê? Porque eles estão naquele cargo. Então a gente não obedece a eles em si, a gente obedece ao cargo que eles ocupam. Se no dia de amanhã, vamos supor que eu tenho um patrão chamado João. Se o João amanhã sair do cargo, eu não vou obedecer mais o João, eu vou obedecer a Maria que ocupou o cargo dela. Então o Weber ele batia muito nessa tecla e isso era uma característica muito relevante. E eu acredito também que seja muito interessante porque realmente, né, é algo verídico. Se a gente for pegar aí, é algo que a gente realmente vive hoje no dia a dia. Só um minuto, gente. Eu acho que eu peguei o slide errado aqui. Só um minutinho, tá? Só um minuto, só um minuto. Eu acho que eu vou ter que abrir aqui. Só um minuto, tá, pessoal? Que ocorreu um leve probleminha aqui que eu peguei o slide errado. Eu peguei o slide que não tá com o... Eu creio que é esse aqui. Só um minuto. Teoria do processo engraçado. Eu jurava que era esse que eu tinha aberto. Mas vamos lá, né? Vamos ver se é esse aqui ou se é outro. Professor, desculpa, tá? A gente tá demorando um pouquinho aí, mas já tá acabando já. Deixa eu ver se esse aqui é o slide certo. Ô, José, você me perdoa, tá? Da próxima não vai acontecer isso, não. Calma aí, porque é a primeira apresentação que a gente faz no ano e a primeira apresentação online que eu faço na minha vida. Então, espera só um minutinho. Então, a gente vai estar falando agora sobre o poder. Agora eu me perdi um pouco. Como eu estava falando a questão da impessoalidade, agora a gente vai estar explicando um pouco sobre o poder versus autoridade, que era algo que ele batia muito na tecla, e na verdade é justamente aquilo que eu expliquei anteriormente. Eu vou até ler aqui rapidinho. Weber se preocupou em fazer distinção entre autoridade e poder. Segundo ele, o poder infere a obediência pela força ou ameaça de força, que induz o indivíduo a aderir normas. Por outro lado, a autoridade legítima implica que os indivíduos consentem que a autoridade seja exercida sobre eles por seus superiores. O que quer dizer isso? Poder. Poder é aquilo que a pessoa obedece por ameaça. Eu acho que, eu acredito assim, que seja mais até mesmo sobre a pessoa, nem tanto sobre o cargo, que é isso que eu vou estar falando aqui agora. Porque a autoridade, ela implica no quê? Uma pessoa está acima de mim. O cargo dela é maior do que o meu. Então, eu vou obedecer às regras dela por respeito e não por poder, ameaça ou demais. Então, ele batia muito nessa tecla, que os operários, eles obedecessem pela autoridade que a pessoa tem acima deles. E não só pelo poder, sabe? Vou dizer assim, pela me fugiu a palavra agora. Não é porque eles estavam retraídos ou com medo, assim, não. É porque eles sabiam que eles tinham que respeitar. Então é mais questão, assim, de respeito mesmo, não de medo, alguma coisa assim. E existiam três formas de autoridade. A autoridade tradicional, que é a autoridade, eu vou pôr um exemplo muito básico, de um pai de família, supondo, né? O pai de família, né, que é uma autoridade, na verdade ela é chamada de autoridade tradicional, porque ela ocorre
naturalmente. Ela ocorre naturalmente, supondo eu tenho meus pais e eles são superiores a mim e eles são minha autoridade. Nós, né, em geral, temos essa autoridade, seja pai, seja mãe, seja avô, seja avó, autoridade carismática. Eu vou citar um exemplo muito fácil de entender. Dos políticos, por exemplo. Os políticos, eles têm que ser carismáticos, eles conseguem aquela autoridade através do carisma deles. Então, eles conquistam aquilo lá através do carisma deles. Então, é por isso que a autoridade carismática, né? Eles têm toda uma simpatia, né? Eles têm todo um, vamos dizer assim, uma lábia, digamos assim, para estar conseguindo aquela autoridade ali. E a gente tem a autoridade racional, que é aquela autoridade que justamente a gente vive no dia a dia das nossas empresas. Das nossas não, né? Mas as nossas empresas que a gente trabalha. A autoridade racional é aquela autoridade, né, como eu disse, de um cargo acima da gente, do gestor, do gerente, do administrador, do próprio dono da empresa, né? E agora eu gostaria de estar passando a palavra para o João, que vai estar falando um pouco aí sobre vantagens e críticas, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, da história. Então, João, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. É um prazer muito grande estar falando aqui com vocês, né? Pela é a primeira vez, né, que a gente está falando. Eu vou falar um pouco sobre vantagens e críticas. Vou ser breve, né? Fazer um breve resumo. O comportamento, né, pessoal das pessoas não é levado em consideração. Sendo assim, podemos citar vantagens do modelo, né? A eficiência, a consistência, já com a crítica, né? Tanto para o lado positivo e tanto para o lado ruim, como diz o professor José, ela serve de lentidão dos processos, né? Que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? Vou estar passando a palavra agora para Maria Eduarda. Então, João, ele falou um pouco aí sobre as vantagens e as críticas, né? As vantagens aí que a gente vê bastante, né, então, até porque senão não seria nem aplicado nos dias de hoje, não é mesmo? É uma vantagem, assim, que eu acho muito bacana da teoria da burocracia, é o fato deles estarem, tipo assim, deles incentivarem os funcionários em si, né? A gente pode estar até vendo aqui, ó, mérito pelo talento das pessoas. E eu acho isso muito bacana, eu acho uma das melhores, inclusive. Dentre outras vantagens também, a gente pode estar citando aí, que não há desvio de função, né? A busca grande pela eficiência, que eu creio que, como eu peguei o slide errado, esse slide certo deve até ter lá nas características que eu senti falta. Só que também a gente tem as críticas, né? Como o João mesmo disse, a gente tem os lados ruins, né? Na teoria da burocracia, a gente pode até estar olhando aí algumas críticas como a resistência a mudanças, né? E o excesso também de formalidade, gente, porque o ser humano, ele é humano, ele não é máquina. Então, uma hora ou outra ele vai ter que errar. E o Weber, ele buscava justamente isso. Agora eu gostaria de estar passando a palavra para Elisama, que vai estar fazendo uma breve conclusão aí para a gente. Boa noite, Elisama. Boa noite, pessoal. Então, concluindo, gente, a gente, tudo que já foi necessário falar já foi falado, né? Acredito eu que ficou bem explicado de forma bem nítida, né? Deu para entender bastante sobre a teoria da burocracia. Concluindo, a gente pode dizer que, apesar de todos esses pontos negativos que foram falados, seria impossível, praticamente, a gente ter uma empresa sem ter o uso da burocracia. Por quê? Porque a burocracia, ela prevê a necessidade de um modo organizacional da empresa, né? Onde é possível alcançar os objetivos da empresa, reconhecendo
o que cada um deve fazer para que o resultado seja alcançado com organização, rapidez e sucesso. Então, a gente pode dizer que, dessa forma, a burocracia é algo essencial, sim, para a vida de todo ser humano, para todo tipo de organização, todo tipo de empresa, seja ela pública, privada. Sem burocracia não tem como ter o desenvolvimento dessas empresas, né? É basicamente isso. E assim a gente encerra a apresentação aqui. Então, gente, Elisama concluiu aí pra gente. Obrigada, Elisama. Obrigada a todo mundo aí que colaborou aí. Aliás, todos colaboraram, né, para esse nosso trabalho. Eu gostaria só de encerrar falando uma palavrinha de chavenato. Ah, gente, peraí, só um minutinho, que eu falei questão, eu sei que eu já falei demais, tá? Falei pra caramba, mas tinha duas características que na hora lá eu não vi, e o slide é para isso, né? Para ter um embasamento para a gente, e na hora me fugiu da memória, que é a busca da eficiência, né? Que eu falei muitas vezes, e uma coisa assim que eu acho que não podia faltar de jeito nenhum, porque o José, todas as teorias que ele explicou, ele procurou muito buscar deixar bem explícito isso, que a teoria da burocracia possui ênfase na estrutura da empresa, tá, gente? Só para deixar bem claro aí, tá? Porque no dia da avaliação do professor, se sair numa questão aí, professor, a gente estudou e a gente sabe que possui ênfase na estrutura. Então, só para encerrar aqui, gostaria de estar lendo uma frase aí do nosso querido e ilustre Chavenato, né? Chavenato conclui que, apesar de todas as limitações e restrições, a burocracia é talvez uma das melhores alternativas de organização, provavelmente muito superior a várias outras alternativas tentadas no século XX. Gente, só para terminar aqui, se o Chavenato disse, quem somos nós para discordar, né? Burocracia é vista nos dias de hoje e creio eu que vai ser vista por nós até o resto de nossas vidas. Às vezes a gente leva a burocracia muito para um lado ruim, tudo associado para o lado ruim. Ai, quanta burocracia. Mas se a gente fosse estudar direitinho a fundo, a gente ia ver que, aliás, a gente ia ver não, né? Como a Elisama mesmo disse, é impossível hoje viver cotidianamente, não vou dizer somente nas empresas, sem a burocracia. Então, como eu falei, se fosse para a gente falar, a gente ia ficar aqui a noite inteira falando, porque tem assunto para falar a noite toda, né? Mas, enfim, muito obrigada a todos, né, que estão aqui presentes. Muito obrigada ao nosso grupo. Creio eu que nos próximos trabalhos a tendência é só melhorar. Primeiro trabalho, como eu disse, da faculdade hoje, quer dizer, quanto tempo já que a gente saiu da escola, né? Pelo menos eu já tenho, vai caminhando para os 4 anos aí. Então, ao mesmo tempo que eu estou nervosa com medo do José, tá, professor? Estou com medo de você, professor. Eu estou muito feliz, porque eu acho que para a primeira apresentação da faculdade, a gente não foi tão ruim e a gente fez o nosso máximo e a gente vai buscar fazer muito além, viu, professor? Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchauzinho para todos nós. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchauzinho. Boa noite.